Fala aí, torcedor do Palmeiras, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui com as últimas informações atualizadas do Verdão. Palmeiras que tá querendo contratações de peso aí. John Arias, Luiz Henrique, Gerson. Quem desses três você prefere aqui para jogar no Verdão? Palmeiras que é um desses três jogadores para 2026. É um desejo do Abel Ferreira e também da Leila. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades do Palmeiras, pessoal. Agora a gente vai falar do Palmeiras, Caioba. Vamos falar de todo mundo hoje aí. Vamos ver, o Palmeiras venceu por 3-1 o Ceará. Vamos mostrar aí os gols, né, de ontem da vitória do Palmeiras. Enquanto os gols vão aparecendo aí dessa virada do Verdão, o Caioba vai comentando. Qual é o balanço, Caioba? Se não fossem as duas derrotas pro Corinthians, eu acho que o balanço seria muito bom. Porque apesar de ser o primeiro ano do Abel, desde que ele chegou no Palmeiras sem títulos, você perdeu para um adversário do teu tamanho e que hoje é melhor que você. Flamengo e Palmeiras são os dois melhores times do Brasil, são os dois melhores elencos do Brasil e não tem demérito nenhum em perder a Libertadores e Brasileiro para o Flamengo. Acho que um dos pontos, e talvez o Palmeiras seja o time que precise de menos ajustes, é você trocar o elenco e reconstruir esse time com a bola rolando no meio da temporada. O Palmeiras gastou 700 milhões, trouxe jogadores importantes como o Vitor Roque, como o próprio Andreas Pereira. Então tem um time forte para suportar a próxima temporada. Vai precisar um pouquinho mais de rodagem, um pouquinho mais de entrosamento para se manter no topo como vem há 5 anos desde que o Abel chegou. Boa, vamos falar do Abel que falou sobre esse ano sem títulos. Então se liga aí. No mandato da Leila, ela pedia-me um título por ano. E este ano eu não ganhei nenhum título. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente. Ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. Boa, e aqui a listinha, Caioba, né? Contratar um meio-campista, evoluir o entrosamento e manter a base. Principalmente essa camisa 5, Fred. O elenco é muito bom, o time titular é muito forte, mas o Aníbal teve uma temporada abaixo, o Emi Martinez ainda não tomou conta da posição. Na hora que você perde o Lucas Evangelista, você começa a improvisar o Bruno Fux, que não é da função, apesar de ter feito bons jogos como meio-campista. Mas eu acho que esse talvez seja o ponto que você precisa olhar o mercado e talvez trazer um cara diferente. Eduardo, tá? Eu queria o Arias, ou o Gerson, ou o Luiz Henrique, mais zagueiro, mais lateral. Boa, Eduardo, são bons nomes. Tirando o Mikael, não mandaria ninguém embora, diz o Cássio. Para indicar jogador da MLS, não precisa de scout. Louco, eu já expliquei milhões de vezes como funciona o scout, tá bom? Vou te explicar de novo. É assim, ó, você está reformando sua casa. Você precisa comprar tinta. Aí o empreiteiro fala assim, ó, preciso de tinta para madeira, para parede, para ferro, para cano, para isso, para aquilo lá. Aí você faz o seguinte, fala pro scout. O scout vai te dar um monte de tinta, de qualidade, de preço, e você que vai escolher, cara. Entendeu? Então, bobagem. Cássio, isso, Dudu, manda o Aníbal embora para fazer uma grande Copa e o time que o comprar ganhar 15 milhões de euros. Vai ser corneteiro na Casa do Pastel de Belém, diz o Cássio e dá risada. Mas, ô Cássio, nessa aí eu tô com o Dudu. O Aníbal não jogou um catso. Mas tá não certo. dá pra ficar com o cara. Aí se o cara for Cássio não campeão tá lá errado, depois... o Cássio não beleza. tá errado. Mas o Cássio não tá errado. Vamos esperar mais 2 anos. O jogador no Palmeiras performa depois de 3 anos. É normal. O Flaco Lopes chegou em 22, foi titular no meio de 2025, tá indo pra Copa do Mundo, nós vamos ganhar dinheiro. Então espera 3 anos. É o pensamento de quem torce pro Chicago Bulls. O Éder tá aqui dizendo o seguinte: vocês querem o Danilo de volta? Porque eu acho que depois da contusão o Danilo caiu muito. Haja vista que hoje ele é banco do Botafogo, jogou pouco jogos esse ano. O Danilo tem sofrido com contusões, muitas contusões, né? Então eu acho que o Palmeiras poderia trocar o disco, né? Troca a faixa do disco. Para quem tem LP, sabe o que é um LP, né? Troca a faixa do disco aí, busca outro. Tá bom? Só uma dúvida, vocês... o Danilo já foi aqui. Qual a lógica de fazer reformulação e não dar tempo para criar casca? Arias, Gerson, mais 3 cascudos. O 10 será o Belé. Tenham paciência. Cássio, aqui a reformulação é verdade. Saíram 17, chegaram 12, não é isso? Mas o Palmeiras mudou o patamar de contratações, né? Contratou Paulinho, contratou o Vitor Roque,
contratou o Felipe Anderson, que mais parece um espectro, né? Felipe Anderson, para mim, é o primeiro da lista. Vamos trocar, coloca aí em outro lugar, porque ele não joga. Entendeu? Ele não joga. Ele joga um pouco bom, joga 2, 3 jogos, depois cai de novo. Certo? Individualmente, né? Tá? Individualmente, porque taticamente ele foi muito bem para proteger o Piquerez. Inclusive, quando ele começa a decair, indo um pouquinho mais para frente e sai, o Piquerez também começa a ser criticado. Esse é o problema do Palmeiras. Uma peça não dá certo, Então tem que a mandar bola o de treinador embora, né, Dudu? Você já falou isso em 2023, uma vez quando eu falei em 2024, desculpa, quando me perguntaram especificamente qual era o problema do Palmeiras, eu falei da dinâmica do meio-campo. Você falou que tem que mandar o treinador embora. Não sei se tem que mandar o treinador embora. Tem. Porque ele não vai mudar o jeito dele, ver. Pois Se o é. Felipe Anderson ajuda o Piquerez e o Felipe Anderson tá mal, e quando ele sai, tá bem, e quando ele sai, o Piquerez cai, não é possível, cara. Aí precisa, né? Mas não é? Como Você que a gente vai discorda? fazer? Você percebe? Você discorda gente que o chega Piquerez numa- também agora decaiu e depois Uma você vê que. encruzilhada? Não, mano, estamos muito encruzilhada. Essa encruzilhada nós estamos bastante. Então, mas eu acho que o Piquerez está mal também, independentemente do Felipe Anderson. Ele foi mal o ano, assim como o Murilo. Outras referências do elenco também foram muito mal, né? Não, Você entende? individualmente o Palmeiras foi mal o ano todo. Acho que quem sabe Então. individualmente vai o Gomes, que é um monstro. Quem mais individualmente manteve um certo equilíbrio, uma Eu acho que o regularidade? Roque, O né, Vitor Dudu, você Roque? concorda? É, Hã? o Roque, foi o que eu O falei. Roque? Não, Vitor Roque. É, O Alan pra mim foi Acho bem. o Alan, Pra mim verdade. foi Uau, bem. o Flaco Mesmo não foi assim tão mal. O Flaco foi tipo Ele fez um 24 cometa gols, Halley, né, cara? sabe? Não é ruim, né? Ficamos vendo ele da luneta, achamos ele muito maravilhoso, de repente caiu, né? Então, mas acho que individualmente, 4 jogadores. Gomes, Roque, Alan e o próprio Andréas. É que o Andréas ficou ali. Gostei. Preciso O jogar ele. Evangelista Joga de também 5. gostei. Preciso jogar. O Evangelista foi bem também, massa. E nós Gostei. o Paulinho também. É, Se machucou. tem a Paulinho, questão das lesões. Então nós vamos começar a ver sabe que nós vamos começar daqui a pouco ver? Se a gente for por esse lado, não precisa de reforço. Precisamos que o Evangelista e que o Paulinho Não, se precisa. recuperem o mais rápido possível, porque aí traz. Também. Entendeu? Também. Aí também, né? Mais um cincão, um zagueiro aí, eu tô com você. E você veja. Eu queria ver o meia mais bailarino. Você veja como é o futebol. O Andreas Pereira veio pro lugar de quem? Do Rios, Uhum. né? Sim. Segundo volante. Só que quando ele encaixa com o Evangelista, ele vai jogar onde? Na posição do quê? Do Veiga, do Maurício e do Felipe Anderson que não estavam se acertando. Aí a gente acha, e eu tenho que dar uma palmatória que eu também errei, porque eu queria o Andreas Pereira como camisa 5 pela saída de bola. Mas encaixado com um volante, seja Emiliano ou seja Aníbal, com o Evangelista e com o Andrés, foi a hora que o meio-campo do Palmeiras ficou mais equilibrado e até tinha criatividade. Foi quando a gente faz o primeiro tempo maravilhoso contra o River, que o Andrés Pereira tem aquela qualidade e tudo mais. Só que aí, puta, o cara se machuca. O Evangelista. E aí tem que recuar mais o Andréas. E aí nós acabamos que. Aí tem a queda de rendimento tanto do Aníbal quanto do Emiliano. Aí descobrem o Fux para fazer essa função tudo. Aí começa o bala-mistura, né? Começa o bala-mistura, que também não é só do Abel, né? São as circunstâncias, né? Mas aí é muito como a gente vai chover de novo no molhado, né? Escala por quê? Porque contrata. Escala por quê? Porque tá no elenco. Ele tá no elenco por quê? Porque contrata. Contrata por quê? Porque avaliza, né? E aí pega a postura fora de jogo do Abel, porque até 23, o Abel, até o jogo contra o Boca, o Abel não errava. Mesmo quando perdia, era eliminado e tal, era... ele tinha que ter um plano e era o que tirava leite de pedra. Depois de 2023, principalmente do Boca, aí foi o teimoso. E agora é o pai dos bagres, é o que avaliza todas as contratações erradas do Palmeiras. Então precisamos acertar isso. Primeiro precisa estar na salinha os três e uma reciclagem da presidente, do diretor de futebol e do treinador. Para depois começar a tocar o pito. Agora, se eles não mudarem conceitos e perfil e postura, nada vai mudar. Vamos ver, né? Dudu, o que a imprensa portuguesa diz sobre o Abel? Ele tá querendo vender o Abel aí, Dudu. Olha lá, ó. Falam dele em algum time, seleção e tal, beleza? E aí? Nada, não falam absolutamente nada.
Quando o Palmeiras tem a noite mágica, né? Quando o Palmeiras tem a noite mágica, porque existiu a repercussão muito forte do vai tomate cru, né? Evidentemente. Eu sempre falei que aqui eles defendem muito, eles são meio bairristas, eles defendem muito os portugueses, os esportistas, os profissionais portugueses fora de Portugal, né? Eles encaram que esses profissionais estão representando sim o país, né? Então, quando a torcida do Palmeiras xinga, existiu uma repercussão muito grande e pegaram naquilo que o Abel ganhou e naquilo que o Abel vendeu. Eles também têm aqui uma ideia de ver que, como o futebol brasileiro, o futebol sul-americano é um mercado vendedor, né, vamos chamar assim, ou um mercado onde o futebol europeu vai buscar, né? Então, eles falaram, pô, como que um clube como uma torcida como o Palmeiras, depois que o cara ganha 10 títulos, depois que vende 1,5 bilhão, xinga, e também eles compram a ideia, porque os portugueses começaram a ver um pouquinho mais a história do futebol brasileiro depois de Jorge Jesus, essa é a grande verdade. Quando eu chego em Portugal, eles não sabiam quem era quem. Eles sabiam que existiam os times, sabiam que era Santos, Flamengo, Palmeiras, beleza, mas não acompanhavam, não sabiam jogadores de nada. Com a ida do Jorge Jesus para o Flamengo, aí eles começaram a ficar mais atentos ao futebol brasileiro. Depois disso, a sequência do Abel. Então, para eles também aqui, para muita gente, o Palmeiras só existe depois dos títulos do Abel. Então, temos que explicar isso tudo. Quando tem a final da Libertadores, e muita gente assistiu, inclusive eu fui no dia seguinte no jogo do Sporting, e eu fico lá num lugar e todo mundo veio, pô, mas como é que pode o Palmeiras? Eles estavam todos torcendo pro Palmeiras e tal, como que pode o Palmeiras não dar um arremate à baliza, né? Então, a imagem do Abel ficou um pouquinho arranhada pela postura e da forma que o Palmeiras jogou contra o Flamengo. Era um jogo que teve muita expectativa, foi um jogo que passou na televisão portuguesa, foi um jogo que passou na rádio portuguesa, emissoras de rádio mandando equipes para Lima, equipes de televisão portuguesa indo para Lima. Então foi um jogo que teve uma cobertura muito grande aqui de Portugal. E foi uma decepção muito grande para a imprensa a forma com que o Palmeiras jogou, batendo muito no que 90 minutos e 0 arremate, ou 1 arremate, uma chance de gol, praticamente. Tirando isso, em relação a Abel nos clubes, o Abel no futebol português, 0. Ó, tá faltando like, cara. Pra vocês verem a força do Palmeiras, né? Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro, são 10h30 da manhã e tem mais de 1.600 pessoas conosco. Só lamento o baixo número de likes. Pô, deixa o like aí, tá bom? O Eduardo pede desculpa pelos erros de português. Cara, imagina, isso aí acontece, é o corretor danadinho. O Carlos tá aqui, ó. Danilo, Gerson, Nino, Arias, para ontem. Falta atacante e meia também. Abraço a todos. Carlos do Jaraguá do Sul. O louco palmeirense está aqui, mandando essa. Ó, essa é boa, hein? Rapaz, perdi aqui, achei. Para comprar, tinha nos Estados Unidos. Para comprar tinta nos Estados Unidos, compra na Série B. Mas aí não é o problema do scout, viu, louco? O problema é... Aí, quando o scout passa os nomes, é o Barros e o Abel que decidem, e a Leila fala, posso pagar, não posso pagar, é assim que define, cara, tá bom? O Lucas tá aqui, para mim vem apenas um 5 e um 3, citem nomes que não seriam loucuras para nós, pessoal, abraço. Luiz, eu vou citar um só, se tem um cara que eu queria ver no Palmeiras é o John Arias, mas não sei se vai dar para contratar, tá bom? Tá com cara de novela, não sei se comentaram, Massa, sobre a coletiva do Abel, mas a maneira que o Abel falou sobre o Palmeiras, ir lá buscar ele, porque ninguém queria vir para cá, foi de uma arrogância. Falamos sim sobre isso, viu, Lucas? E lamentamos a fala dele. Massa, eu pegamos 2 filas, nós pegamos, né? Nunca sonhei que viveria esse momento. Há 5 anos tínhamos uma Libertadores, sou da época que revelação do Palmeiras era Serginho Fraldinha. Cássio, tudo bem, admitir isso é uma coisa importante nossa, né, da nossa geração, mas a gente tem que olhar para frente, tá bom? Mengo fez este ano o jogo do Palmeiras do Abel em 22-23 e agora é o time que joga. Em termos de desempenho, o Mengo deveria ter sido muito melhor
Diz o Eduardo, também não jogou tanto a coisa assim, não, o fino da bola, né? Principalmente na final da Libertadores também não foi, não, amasso, futebol venceu, como os coleguinhas falam aí. Carlos Augusto, valeu, garoto. Pela lógica do Dudu, acredito que o Guardiola, que compra quem quer, teria que ser demitido há algum tempo. O Simeone seria escorraçado, com todo o respeito, diz o Cássio. Não, não é isso, cara. É que a análise que a gente faz é que as coisas precisam melhorar e evoluir. Não é questão de escorraçar ninguém, não. Mas a imprensa verde é 25% de Abel, disse o Abel, e eu concordo. Após o jogo do São Paulo, a imprensa rival engoliu a nossa. O que fazer? Fábio, você precisa. Fala, Dudu. Não, preciso responder. Fui citado no último superchat só para responder. O Guardiola teve a humildade de falar que não sabia o que estava acontecendo e não tinha nada ainda de solução. Ele jogou abertamente para a torcida. Olha, infelizmente não sei o que fazer, tá? Nenhum momento o Guardiola tentou tapar só com a peneira. Em relação ao Simeone, é uma coisa que existe muita gente na parte do Atlético de Madrid, da própria imprensa espanhola, que questiona, porque 12 anos de Simeone para ganhar, acho que 2 La Ligas, 2 vice-campeonatos de Champions contra o Real Madrid, e ele é atualmente disparado o treinador mais bem pago do mundo, aufere algo de torno de, se não me engano, quase 30 milhões de euros ano. Existe sim questionamento em relação ao trabalho do Simeone, só que a grande diferença é que ele tem que disputar título com o Real Madrid e com o Barcelona, né? Muito bem, massa, a imprensa é verde 25%, disse o Abel. Eu concordo. Após o jogo do São Paulo, a imprensa rival engoliu a nossa. O que fazer? Aí você precisa se comunicar melhor, né? E nem acho que é por aí, não, sabe? Imprensa verde, imprensa aquilo. A imprensa tem gente que faz trabalho bom e tem gente que faz trabalho ruim, né? Quem engoliu o Palmeiras foi o BAP e o Boto na questão depois daquele pênalti imbecil, né? E que gerou tudo o que aconteceu na sequência. Aí BAP e Boto orquestraram uma campanha e foram felizes. E o Palmeiras sucumbiu diante da inércia de Leila Barros. Fala aí, torcedor do Verdão, finalizando o vídeo aqui com as últimas informações do Palmeiras. Galera, contratações no Verdão para 2026. Palmeiras já está se preparando para o ano que vem, já está pensando em quem fica, quem vai, quem chega, como é que vai ser o ano que vem, em questão de reforços. Palmeiras está de olho aí no John Arias, como já é sabedor, vocês já estão sabendo disso, o John Arias está na mira do Verdão, e além dele também tem outros jogadores, que se trata do Gerson, meio campista, volante aí, muito bom de bola, e também, galera, o ponta Luiz Henrique. Então, na mira aí do Palmeiras, ainda não é nada confirmado, né, que o Palmeiras quer contratar, mas o Gerson e principalmente, galera, o John Arias são jogadores que tá muito no radar do Verdão. Luiz Henrique é um pouco mais distante, né? É um cara que vem se destacando muito lá no Zenit, então é um pouco mais difícil. Mas o John Arias e o John Arias e o Gerson são muitos especulados aqui no Verdão, e eu acho que seria uma ótima eles vir para o Palmeiras que já vai se preparar para o ano que vem. Esse ano não disputa mais nada, né? Infelizmente foi eliminado na Copa do Brasil. Então, acabou já, né? Se despediu ontem do Brasileiro com uma grande vitória. Vitória essa que rebaixou o Ceará, né? Pelo amor de Deus. Que vitória boa aí para o Palmeiras. E que vitória que deixou aí 2 rivais no rebaixamento, né? Que foi o Fortaleza e o Ceará. Caso o Ceará vencesse, que foi o que eles começou ganhando. Se o Ceará ganha, ia cair só o Fortaleza. O Palmeiras falou, não, vai cair os 2 rivais. Derrubou o Fortaleza e o Ceará juntos. Que coisa, hein? Comenta aqui abaixo, galera, o que vocês acham aí desses reforços que eu falei aqui no vídeo. Vocês acham que vale a pena algum dos 3? John Arias, Gerson e também o Luiz Henrique. Qual dos 3 para vocês é o melhor reforço? Na minha opinião, se for para contratar apenas um, eu acho que seria bom John Arias. Porque Gerson é muito bom de bola, mas já tem o Andrés Pereira ali. O Andrés Pereira joga muita bola, então acho que o John Arias seria uma boa. Luiz Henrique também seria ótimo, né? Eu acho que eu fico entre esses 2. Comenta aqui qual você acharia melhor. Agora, sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.